básico, eu gosto de ser a mais didática possível. Orto, de ortopedia, só para vocês relacionarem, né? De ortodontia. Orto significa correção molecular. Então, é a única medicina, a única terapia que chega em nível molecular para corrigir a molécula. O que é corrigir a molécula? Quando a molécula está doente, a molécula lá é redondinha, né, gente? Bem elíptica, assim, bem circunferenciada. Quando ela fica doente, ela afina, ela chata, ela fica como se fosse pressionada, tá? Ela fica assim. Então, o que é ortomolecular? É quando você coloca real nutriente do que aquela célulazinha, do que aquela molécula precisa e ela volta a ser saudável. A partir de uma célula saudável, você vai criando outras células saudáveis. Por quê? Porque uma célula se comunica com a outra. Existem células que soltam moléculazinhas, né, para o organismo e outras que captam essas moléculas. O que sobra chamam-se radicais livres. Esses radicais livres, ele é essa dualidade. Ele é fundamental para o nosso corpo, mas ele também é o nosso veneninho do nosso corpo. Quando a gente tem um nível equilibrado de radicais livres, você está saudável. Mas quando você só começa a jogar radicais livres no seu sangue, você começa a se oxidar, ou seja, envelhecer o seu corpo muito mais rápido. O que é envelhecer o seu corpo? Não adianta você ter uma idade ali no RG, mas o seu corpo está mais envelhecido do que pode. Outra coisa que pode acontecer, seu corpo está mais jovem do que realmente é. Ah, mas isso é ruim? É, porque a gente chama de alcalinização excessiva e também vira corrosivo para o corpo. Então, a ortomolecular, ela faz esse equilíbrio para que a molécula esteja mais saudável e você não jogue tantos radicais livres no seu corpo. Para que o seu corpo esteja normal, organizadamente, trabalhando no equilíbrio, que isso é saúde. A saúde é esse equilíbrio molecular para que o seu corpo se nutra do que realmente é nutritivo para ele, sem gerar tanta oxidação, sem gerar tanta toxicidade. Então, a ortomolecular, ela é uma correção em nível molecular daquilo que o corpo está apontando como uma doença, como uma patologia ou como uma anomalia. Aquilo que o corpo não está conseguindo correr. Eu faço assim, imagine um encanamento de uma casa. Não adianta você remediar. Não adianta você ir lá e tapar o vazamento, como hoje a medicina faz com medicamento. A ortomolecular, ela vai investigar onde começa esse vazamento. E a gente vai lá corrigir todo esse sistema aqui para que a hidráulica funcione ordenadamente. Então é isso que faz. A nível de quê? A nível de íons, né? A nível de energia dentro da célula, né? Do que ela realmente se nutre, do que não vai acontecer. Por quê? A gente ingere o alimento e aí o corpo ele não consegue aproveitar. Se essas moléculas não estiverem saudáveis, ele não consegue aplicar. Então, a ortomolecular, ela significa isso, né? Ela significa essa correção em pequenas doses, né? A gente chama de pequenas doses, grandes efeitos. Ela nasce com o termo de oligoterapia. O que é oligoterapia? Oligo é a menor dose que se conseguia provar. Então, a oligoterapia veio dessa ciência, né? Do Gabriel Beltrán, que ele em 1897, inverti os números, 1897, no finalzinho do século XIX, ele conseguiu provar que as plantas e os animais se alimentavam dessas menores partículas de nutrientes, que são minerais, vitaminas, hormônios e aminoácidos, tá? E aí ele conseguiu provar isso, já foi uma revolução e ele chamou de oligoterapia. Em 1912, esse Gabriel Beltrán foi apresentar num congresso de medicina, né? Ele era farmacêutico, mas ele foi apresentar o estudo dele, provando que os seres humanos, a real nutrição dos seres humanos era através desses oligoelementos. Então ele começa a criar a oligoterapia. Depois disso, né, o Dr. Jacques Benveniste começa a entrar aí nessa história e tem vários nomes, gente, vários nomes muito importantes mesmo, que começa a estudar, né, o quanto, lá mais ou menos em 1912 também,
antes do Menetrier. Menetrier é 1932. Acho que é mais ou menos 1920 que o Linus Pauling, eu falo que assim, o Linus Pauling foi também um marco e que ele que criou esse nome, esse termo ortomolecular. Ele ganhou 2 prêmios Nobel, né? E ele conseguiu provar que através do Gabriel Bertrand, com aquele oligoelemento, você poderia corrigir as moléculas. Então, um estudo vai melhorando o outro. Só em 1932, Jacques Menetrier, ele criou, então, ele apresentou uma coisa chamada tese das diáteses, né? Que ele classificou o comportamento humano avaliando, gente, olha que maravilhoso, ele avaliava o lugar que a pessoa morava, o solo, quantos nutrientes, por exemplo, no Brasil a gente tem muita deficiência de cálcio e ferro no nosso solo, então ele olhava a parte, né, geobiológica do solo, qual era a condição de vida, o estilo de vida, quais eram os hábitos que aquela pessoa se comportava, se ela dormia bem, se ela não dormia, todas as características envolvia nela. E a partir disso, ele criou um sistema que cria-se todo esse conceito ortomolecular mesmo, criando as diáteses, que a gente chama também de terrenos biológicos. Que são terrenos biológicos? Características de pessoas que ele classificou, jovens ou velhas, e que apresentavam determinadas tendências. E através da correção molecular, com os oligoelementos certos, né, com esses nutrientes de vitaminas, hormônios, aminoácidos e minerais, principalmente os minerais, você conseguiria trazer a saúde de novo. Então você começa a sair do estado de patologia, de doença, e começa a reverter, educando molecularmente no menor nível, trazendo essa real nutrição da célula, corrigindo esse maravilhoso maquinário chamado corpo humano, educando ele.